Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no Instagram e aqui no YouTube para conversar com vocês hoje sobre um tema muito especial, né, que é a vida e a morte. E a gente vai falar sobre essa existência da vida e da morte. Deixa eu ver se eu consigo isso. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Pronto. Então, a gente vai falar sobre esse tema muito importante, a existência e os limites da vida. E eu escolhi esse tema hoje para conversar com vocês justamente porque hoje é o domingo de Páscoa, né? Onde a gente que é cristão, que acredita em Deus, em Jesus Cristo, nós acreditamos na ressurreição. Então, o que é a ressurreição para os cristãos, né, é a esperança de uma nova vida. Mas esse tema, o luto e a sua existência, ele é extremamente fundamental e importante para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso autoconhecimento. Então, eu já quero agradecer você que está aqui assistindo a nossa live, que vai assistir esse vídeo em algum outro momento, vai ficar gravado aqui no YouTube. Então, se você quer ver, né, uma apresentação um pouquinho melhor, vai lá para o meu canal no YouTube. Se você está me assistindo aqui no Instagram e quiser, né, vai lá, Sayonara Psicóloga, Sayonara Machado. E aqui a gente vai compartilhar um pouquinho mais isso com vocês. Então, vamos... Opa, apertei aqui o botão errado. Então, vamos lá, né? A existência e os seus desafios. A vida, ela traz muitos desafios quando a gente fala da existência. A gente já enfrenta uma série de desafios para viver, para sobreviver, não é mesmo? Então, a gente já enfrenta desafios. Mas diante da perda, diante da morte, diante do luto, esses desafios aumentam significativamente. E é muito importante a gente conversar sobre isso, é muito importante a gente trazer um pouco mais de luz para esse assunto que todos nós enfrentaremos de uma forma ou de outra. Infelizmente, eu não estou conseguindo ler aqui os comentários de vocês, mas já a gente vai dando uma pausa aqui, aí eu leio aqui um pouquinho no Instagram, um pouquinho no YouTube, tudo bem? Para a gente poder seguir aqui, tá? Eu vou pedir licença para tomar um cafezinho. Aqui é segunda-feira, são 10 horas da manhã na Austrália e no Brasil é domingo, são 9 horas da noite. Para quem não sabe, né, para quem está chegando aqui nesse vídeo agora pela primeira vez, ou então você que me segue aqui há pouco tempo e ainda não ouviu eu falar, eu moro na Austrália, então portanto estamos no futuro, né? Aqui já é segunda-feira. No Brasil ainda é domingo, 9 da noite, e aqui já é segunda, 10 da manhã. Olha que loucura, né? Não é nem 6 da manhã, tá começando o dia, não. Já é 10 da manhã já, né? Então é uma diferença muito grande. Mas vamos lá. Então a gente tem esse bate-papo aqui todo domingo, às 9 da noite, horário de Brasília. E quinta-feira a gente sempre tá aqui analisando filmes que eu deixo as indicações para vocês. Essa semana já deixei o Turn Red, né? Tá lá no canal do YouTube. Então você vai lá no Instagram, você clica no link que tem lá, e lá tem uma série de links, uma série de informações importantes, e aí você não perde nada se você tá gostando, se você gosta do meu trabalho. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso, porque hoje vai ser uma live muito especial, uma live e um vídeo que vai ficar gravado aqui para vocês, porque é um assunto que a gente precisa aprender a lidar com ele, mas que a gente tem de verdade dificuldade, né? A gente nasceu para lidar com a vida e não para lidar com a morte. Mas a morte, ela tem uma série de questões envolvidas, e aí a gente pode falar da perda, e não propriamente a morte, mas a perda
que a morte traz. Para isso a gente tem alguns textos importantes e a gente vai ter aqui um dos mais importantes, que é na obra de Freud, de 1914, né, quando Freud traz um texto aí que tem como base, deixa como base para a gente na psicanálise, morte, o luto e melancolia. Então a gente vai falar alguma coisa sobre isso também. Também vou usar o Tratado de Espiritualidade e Saúde para falar da morte, luto e espiritualidade, tá? Então a nossa fala aqui não é uma fala solta, é uma fala profissional, uma fala acadêmica para ajudar você que é profissional, terapeuta, psicólogo da área de saúde, e para você também que é leigo e que está vivendo isso ou passando por um momento difícil da tua vida, tá? Então, muito obrigado pela tua presença. Se você está gostando desse assunto, interaja aqui com a gente porque é muito importante. Então, ao pensarmos na vida, ao pensarmos que está tudo bem, né, que é um grande desafio para os mortais entender a existência. Então, ao pensarmos que está tudo bem, a gente não consegue colocar dentro desse bowl que está tudo bem a morte. Por quê? Se a morte entra, não está tudo bem. Mas desde o começo da nossa existência, ela já é um elemento contido em nós. A partir do momento que o bebê nasce, ele pode morrer a qualquer momento. No dia seguinte, com um mês de vida, com 5, com 10, com 1 ano, com 2, com 3, com 20, com 30, 40, 50, 100 anos. Mas a gente não foi preparado para isso, né? A gente não lida com a vida falando de morte. A criança, ela sabe ganhar, mas ela não sabe perder. A gente tem que estar sempre elaborando isso para a criança e falando sobre isso, né? Mas eu tenho um jogo, tenho uma competição, a criança perde, ela fica muito frustrada, ela fica muito chateada. Por quê? Porque ela quer ganhar. Ela só quer ganhar, ela só quer ganhar. Então a gente tem que ensinar, olha, não é assim e tal. Então isso já é um começo, uma preparação, um ensinamento para perder. Mas esse ensinamento ainda é muito aquém do que realmente ele precisaria ser, e principalmente quando a perda chega, quando a morte chega. Então, já começamos pela própria existência, vamos trazer, como eu disse hoje, domingo de Páscoa, a própria existência de Cristo, né? Que para muitos que viviam com ele ali naquele momento, e que ele se vai, mas você não era o Deus, por que você foi? Mas ele não era o Filho de Deus, né? Então, assim, por isso que a gente está usando essas duas linhas, o Tratado de Espiritualidade e Saúde e o texto base que a gente usa na psicanálise, que é o luto e a melancolia. Então, se a gente olha para essas duas janelas, vamos dizer, nós vamos ver cenários diferentes, interpretações diferentes e, inclusive, a questão religiosa, ela traz diferentes interpretações para a morte, porque é a forma que cada ser humano encontra para aliviar a sua própria dor, para aliviar a elaboração do seu próprio luto, né? Então, olhando para isso, a gente vai entender que a morte, ela é sim uma questão muito delicada, muito difícil, mas vamos colocar a morte física, a morte mesmo do luto, do ente querido que você perdeu, mas também coisas e questões. Por exemplo, quando você muda de um país, você tem que elaborar um luto do outro que você deixou. Quando você perde um emprego de muitos anos, mesmo que você tenha pedido a demissão para ir para um outro emprego, é uma elaboração de uma perda. Então, essa elaboração, ela é delicada. A psicologia, ela estuda a mente e o comportamento humano, né?
E enquanto a espiritualidade vai explorar questões relacionadas ao significado, ao propósito dessa transcendência. Então, são coisas bem diferentes. Enquanto a psicologia está estudando a máquina, a mente, as questões comportamentais, a espiritualidade ela está explorando questões relacionadas a esse significado, a esse significante, ao propósito dessa transcendência. Mas por que a gente transcende? Né? Por que a gente sai daqui e vai para um lugar que ninguém sabe onde é? Então, essa questão da emanência e transcendência, ela traz um certo desconforto, um certo mal-estar. E a ciência e a espiritualidade, elas parecem ser disciplinas opostas, mas elas são complementares. Acredite ou não, elas são complementares. Elas vão se entrelaçando de forma que uma vai fazendo sentido para a outra. Tem até um ditado, né? Uma questão, não sei se é um ditado popular, não sei de onde exatamente veio isso, mas que diz o seguinte: a ciência sem a fé, ela é cega, e a fé sem a ciência é manca, ou seja, uma precisa da outra. A gente não consegue andar só na espiritualidade ou andar só na ciência, porque a gente vai ter um buraco que não vai conseguir fazer sentido, né? Então, a gente já fez uma live um domingo também falando sobre espiritualidade, né? A questão da saúde, a espiritualidade, a ansiedade. Então, eu estou tentando fazer essa conexão para vocês entenderem a importância da elaboração de um luto, entender o quanto que é um assunto que precisa ser levado a sério, porque ele vai caminhar aí na nossa vida, né? Então, a ciência, ela vai se ajustando ali com a biologia, ela vai se ajustando com essa natureza humana que governa a vida, mas é a espiritualidade que ajuda a gente a encontrar um sentido mais profundo para essa transcendência. Aí é o momento da morte, né? E é um assunto que as pessoas me pedem muito para falar, né? Como elaborar um luto, como que eu faço para perdi um ente querido, meu marido morreu, meu pai morreu, minha esposa morreu. E essa semana eu acabei passando por alguns momentos assim, né? Vendo um luto de perto, de pessoas muito queridas, amiga. Então, assim, é um assunto que precisa ser falado, que precisa ser tratado com carinho, porque nesse momento de luto, a pessoa está em sofrimento. Esse luto não sendo bem elaborado, ele vai levar você para outros problemas mais graves, que a psicanálise vai falar aí, né, do psicótico, do neurótico, de uma série de outros fatores aqui, de surtos emocionais, por uma não elaboração de um luto. E aí é o luto da morte física, mas é o luto da perda também. Lembre-se sempre disso, né? Então, esses limites da vida, eles estão sempre confrontando a nossa realidade. E nós precisamos enfrentar essa existência com sabedoria para poder estar, né, minimamente, vamos dizer assim, minimamente prontos para esse momento da finitude. E a finalidade da psicologia é trazer verdadeiramente esse alento com questões claras, com explicações claras que fazem sentido para esse significado da nossa vida, apesar de não ser o suficiente, porque a gente vai estar sempre tentando trazer explicações e essas explicações nunca serão suficientemente boas, usando aqui uma expressão de Winnicott, elas nunca serão suficientemente eficazes, né? Mas elas trazem alento.
Em resumo, quando a gente fala da existência, a gente está falando de questões complexas. Então, o que é a existência? A existência já é complexa, porque até hoje os cientistas estão aí lutando, trabalhando para entender a existência do ser humano. Um coração que bate, um pulmão que está filtrando o seu sangue, o seu rim, o seu fígado, o seu pâncreas, suas pernas que se movimentam. Meu Deus, como é que é isso? E você olha para um bebezinho recém-nascido, né, que cabe aqui na palma da nossa mão, você segura um bebezinho recém-nascido, você olha para ele, se você colocar uma pessoa aqui do lado com 50, 90 anos, fala, como é que disso aqui foi para isso aqui? Como é que a gente vai crescendo? Como é que isso vai acontecendo? Só que nesse meio, nesse acontecimento, tantas outras coisas estão acontecendo, e é nesse momento que a psicologia vem e abraça o ser humano no sentido de acolhimento, de fazer sentido para a vida e de nessa jornada da vida e da existência, tudo ser realmente um grande significante, né? Fazer sentido, ter um significado, né? E aí a gente entra propriamente na elaboração do luto, né? O luto, o que é o luto? O luto é a realização de uma perda. Algumas pessoas, elas não conseguem chegar a esse nível de realizar, de aceitar, de elaborar essa perda, né? Então, Freud, por exemplo, ele vai citar um caso no seu estudo. Ele cita um caso de um menino que perdeu o seu gato. O gato morreu. E aí, esse menino, no dia seguinte, ele está debaixo da mesa, miando, né? Como se fosse um gato. Como se fosse o gato que foi embora. Então, mas por quê? Isso continua acontecendo e eu vou trazer alguns exemplos e vocês vão entender, né? Então, por exemplo, pessoas que perderam filhos. Alguém aqui, né? Você está ouvindo aqui esse vídeo, já viu alguém que perdeu um filho e que continua agindo como se o filho não tivesse morrido, né? Por exemplo, deixa o quarto do filho, da filha, intacto. Ninguém mexe lá no quarto da fulana. Vamos fazer um escritório aqui? De jeito nenhum. Aqui era o quarto do fulano. Aqui era o quarto da fulana. E não mexe naquele quarto. Às vezes a pessoa morreu na infância e fica aquele quarto lá infantil por toda uma vida e aquele adulto continua entrando lá, fala com a criança ou com aquele ser, independente da idade que morreu. Isso é uma não elaboração do luto e, consequentemente, essa não elaboração da perda, essa não elaboração do luto, ela traz outras consequências, né? Então, tem pessoas, por exemplo, em surtos psicóticos que ficam andando com um pedaço de pau na mão. Aí a gente fala assim, meu Deus, ele vai tacar o pau. Aí a pessoa que já é ali da cidade, do bairro, daquele local, fala, não, ele diz que aquele pau é o filho dele. Ele perdeu um filho num acidente de carro. E aí ele foi lá no lugar do acidente e no dia que ele chegou lá, tinha esse pedaço de pau. Ele pegou o pedaço de pau e disse que agora o filho dele estava ali, naquele pedaço de pau. Ou numa boneca, ou num objeto qualquer. Então, isso é a não realização de um luto, leva você a delirar, a colocar, né, essa força, essa pulsão de vida que você não permite ir no outro. Aí a gente tem um outro texto também, que é o Totem Tabu, já é uma questão um pouquinho mais psicanalítica. Eu estou falando aqui por alto, mas se você se interessar mais por esse assunto, né, então eu já te convido aqui para me acompanhar, a fazer aí um mapeamento das emoções, começar a entender uma série de coisas na sua vida para você seguir. E você que é profissional, né, e que tem desejo de aprofundar o seu conhecimento também. A gente tem um texto Totem Tabu que, por exemplo, quando o pai morre, os filhos cortam o pai e começam a comer,
pedaços desse pai no desejo de internalizar um pedaço dessa pessoa. Eu tenho um pedaço dele agora dentro de mim, eu comi, né? Aí você pode estar ouvindo aqui e falar, meu Deus, que coisa horrível. Existem relatos de pessoas que foram jogar a cinza do ente querido que ela cremou e na hora de jogar a cinza, ela pega uma porção daquela cinza e come e coloca na boca. E engole no desejo de internalizar aquela pessoa e que aquela pessoa manifeste ali a vida dentro de você. Olha que parece uma loucura, né? Mas isso é real. Quantas vezes, aí a gente passa para a questão comportamental. O sujeito começa a se comportar como aquela pessoa que foi embora para dizer para a família, ó, ele foi, mas eu estou aqui. Eu agora faço o que ele faria, né? Então, é nesse momento dessa substituição que você vai fazer a elaboração da perda. E se você não consegue fazer essa elaboração, se nesse momento que você perde alguém, você não consegue lidar com isso de uma forma saudável, vai levar você para a doença. A doença de vários aspectos, né? Então, quando eu não sei elaborar esse luto, eu posso desenvolver uma ansiedade, um transtorno depressivo, um transtorno de compulsão alimentar, um transtorno obsessivo compulsivo. Eu posso desenvolver uma série de coisas. Por quê? Porque eu não consegui elaborar essa perda. Então, nesse primeiro momento do luto, a pessoa precisa elaborar e não ignorar. Tem algumas pessoas que falam, nada aconteceu, nada vai mudar, tudo continua como do jeito que ele queria. Aqui a gente não vai mudar nada. Nós vamos continuar fazendo tudo do jeito que ele gostava, do jeito que ela gostava. Isso é a não elaboração do luto, tá? Então, ignorar essa perda, e aqui lembrando que a gente colocou que existem outras perdas. Quando você muda de um país, quando você troca de um emprego, quando você perde um namorado, quando você tem um divórcio, tudo isso está aqui no bowl de um luto que não pode ser ignorado. No segundo momento, isso é um primeiro momento. No segundo momento, mesmo que eu saiba que essa pessoa morreu porque estava doente ou porque chegou a hora, mesmo que eu saiba disso, há algumas complicações. E aqui entra também os diferentes momentos dessa perda, os diferentes momentos, vamos dizer assim, dessa morte. Morreu de quê? Morreu por quê? Como que a pessoa morreu? Aqui estamos falando da morte mesmo, da morte física. Então, a pessoa que está doente, que já está há muito tempo num processo de adoecimento, ela vai, de alguma forma, trazendo um certo alívio ao coração dos que ficam. Mas aquela pessoa que morre de repente, né? Um infarto fulminante, um acidente de carro, né? Essas mortes, elas são muito difíceis para esse segundo momento, que é o momento que eu preciso entender a morte em si. Então é nessa hora que a pessoa começa a se questionar, sabe? Se eu estivesse com ela, isso não teria acontecido, né? Vamos dizer que fosse um acidente, que morreu um acidente de carro. Se eu tivesse no carro, eu não teria deixado ela dirigir desse jeito ou ele dirigir desse jeito. Se eu tivesse falado isso, talvez ele não teria morrido. E aí, nesse segundo momento que vem a culpa e que vem o desejo de querer suprir o que não foi feito.
Algumas pessoas fazem tatuagem do filho e coloca no braço, né? Uma tatuagem falando alguma coisa daquela pessoa que se foi, que é a forma também lá do Totem Tabu que eu disse que de você internalizar aquela pessoa para sempre. E essa não elaboração do luto, ela fica em você como se fosse assim, ó. É alguma coisa que você comeu, que te fez mal e que está ali dentro de você. E eu estou trazendo aqui um exemplo bem prático para vocês entenderem. Se você não colocar para fora aquela comida estragada, se você não vomitar, você vai ficar passando mal a vida toda. Então, quando você internaliza isso, quando nesse segundo momento a culpa não permite essa elaboração, essa aceitação, e você quer enfrentar isso do seu jeito, né? Então você come um pedaço dessa pessoa, você tatua essa pessoa no teu corpo, dizendo para ela, você foi, mas não foi. Você está também convivendo e buscando outras questões que a psicologia vai tratar, principalmente a psicanálise, como restos mortais que estão impedindo que a vida se manifeste em você por inteiro. Então, é como se fosse assim, eu tenho culpa de viver tão bem, de ser tão feliz, de estar tão alegre, e fulano ter morrido, fulana ter morrido. Sabe? Então, esse não enfrentamento nesse segundo momento, ele é extremamente maléfico e perigoso. E aí vem o recalque, você recalcou, que é o terceiro momento. A perda, né? Por exemplo, a pessoa que recalcou essa questão aí, ela não quer receber, por exemplo, uma herança. A pessoa que morreu deixou uma herança. Ela fala assim, não, eu não quero. Eu não tive em vida, eu também não quero em morte. Né? Vivemos uma questão dessa familiar agora, recentemente. Não, mas em vida ele não nos deu. Se em vida ele não nos ofertou com isso, não é agora na morte que eu vou querer. Isso é o recalque de uma morte não aceita, de uma perda não elaborada. Esse luto não aceito me distancia também do que aquela pessoa deixou para mim. E aí vem outras questões, né? Nesse terceiro momento da elaboração, vem outras questões. Por exemplo, ele deixou mais para o irmão mais velho e menos para o irmão do meio. E não deixou quase nada para o outro, o terceiro irmão. E aí, essa questão se levanta e alguém nessa família quer ser essa própria pessoa que morreu, né? Em defesa do que foi feito, do que não foi feito, né? Então, eu tive uma relação com ele melhor do que você, por isso ele deixou mais para mim, ou então eu não aceito o que ele me deixou, por quê? Porque eu tenho essa morte não resolvida, recalcada, portanto eu não consigo viver esse luto, não consigo elaborar essa perda. Bom, trazendo aqui para vocês, né, a gente meia hora falamos aí sobre esse assunto, agora eu vou ouvir um pouquinho vocês e responder se você tem alguma questão nesse sentido, que você viveu uma morte, uma perda, um luto não elaborado e você deseja fazer alguma pergunta aqui no YouTube ou aqui no Instagram, é a sua hora aí de comentar e de falar e eu poder responder vocês, tá bom? E vou tomar mais um cafezinho aqui para não perder para não perder o hábito. Obrigada, Patrícia. Excelente aula. Obrigado. Nós vamos falar muito desse assunto agora no nosso Masterclass Elite, que é um curso de extensão que a gente tem. E vamos trazer esse assunto
que é um assunto novo, mas quando a gente fala de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, a gente precisa falar de assuntos que nem sempre são tão confortáveis assim. Mas como eu disse para vocês, todos nós viveremos isso em algum momento da vida. Todos nós. E se já não viveu, vai viver, né? Aí também tem a questão do divórcio. O divórcio é um outro luto, é uma outra perda muito significante, tá? Nessa nossa existência, nessa nossa construção de casal e família. E de repente, aquilo tudo que você veio construindo ao longo de alguns anos, né? Construindo uma família e tal, de repente aquele castelo cai. Então, é preciso também saber lidar com essa perda, que não é a morte física propriamente dita, mas é a morte de um sonho, é a morte de uma construção idealista da vida, que nós vivemos assim, nesse processo de idealização, né? Nós vamos idealizando, né? Por exemplo, eu idealizei fazer essa live aqui hoje. Aí, de repente, alguma coisa dá errado. Se eu não tenho o controle das minhas emoções, se eu não tenho um autoconhecimento ok, vem a frustração. Nada dá certo comigo, né? Tudo para mim é assim. Isso é um luto, uma perda que eu não sei lidar. E já aumentando um pouquinho aqui, levando o assunto um pouquinho mais além, né? A gente não tem tempo aqui de falar tudo que a gente gostaria, porque fica cansativo, fica muito grande, tá? Mas, por exemplo, a pessoa que não sabe elaborar muito bem a perda, né, que ela tem essa dificuldade com o luto, ela tem outras questões que estão lá atrás na sua vida, na sua história de vida, que de alguma forma tem uma relação com a perda, que não foi elaborada. Que perda? Aí é preciso ser estudado, é preciso ser investigado nesse processo que eu chamo de mapeamento das emoções, né? É mapear a história mesmo, é ir ali procurar. Por que eu não estou lidando bem com isso aqui? Eu preciso saber. E como é que eu vou saber? Eu vou saber se eu for atrás, né? Uma pessoa me perguntou, como é que a gente faz para se conhecer sozinha? Não sei, né? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de leitura, nós precisamos de muitas coisas. Mas vamos lá, mande as questões de vocês aí para eu poder responder vocês. E aí a gente consegue ter um encerramento aqui da nossa live. Vamos lá, gente. Perguntas, dúvidas, questões. Você está vivendo isso na sua vida, né? Tem essa dificuldade desse luto, de elaborar um luto, uma perda? Me conte aí. Deixa a sua pergunta aí. E eu vou tomando meu cafezinho aqui. Quem gosta de um cafezinho vai ficando com água na boca, né? Bom, se a gente não tiver perguntas de vocês, então eu vou encerrar a live aqui, até para não ficar um vídeo muito grande e muito desgastante para vocês, né? Então, o luto da existência à finitude é importante a gente entender. Cuidava muito do meu pai e no momento que ele precisou fazer uma cirurgia, ele estava meio receoso e eu dei a maior força e acabou que ele morreu. E eu fiquei me sentindo culpada no momento. Olha, exatamente o que a Luísa falou foi o que eu falei, que está ali no nosso momento da culpa, né, Luísa? Mesmo sabendo que a morte vai chegar para todos nós, mesmo sabendo que
né? Nós não temos o controle da vida e da morte. E como eu disse, né, no comecinho, hoje é domingo de Páscoa. Então a gente, como cristão, o religioso, né, a gente usou aqui o tratado de espiritualidade, saúde, e usando ali a ciência e a espiritualidade sempre caminhando junto ali. Já vou responder a Maiana, tá? A gente sabe que a gente não tem esse controle da vida e a gente tem essa dificuldade, então vem a culpa. Se você, como ela falou, mesmo sabendo, né, o pai tinha que fazer uma cirurgia, ele estava receoso e ela incentivou. Ele acabou morrendo e ela se sentiu culpada. E será que se ele não fizesse a cirurgia, ele também não teria morrido? Talvez teria morrido, talvez não, teria morrido, porque chega a hora, né? E aí iriam falar, mas se ele tivesse feito a cirurgia, talvez ele teria vivido mais. E aí você sentiria a culpa do mesmo jeito. Eu deveria ter insistido mais, entendeu? Então é desse jeito que acontece. Se morreu, você vai falar assim, morreu porque eu insisti que ele fizesse a cirurgia. E se ele morresse, você ia falar, porque não fez a cirurgia, você ia falar, poxa, se eu tivesse insistido mais, ele teria feito a cirurgia e não teria morrido. Porque, na verdade, é o recalque. É a não aceitação dessa perda, entende? Porque é difícil, né? E a gente quer viver ali nessa esperança de que, assim como Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou, a gente quer que esse ente querido, que essa pessoa, que ela ressuscite, que ela viva em nós de alguma forma. E aí tem as questões que eu já acabei de falar, mas a gente tem que ter cuidado para não ficar com a culpa, né? Porque imagina, então, ser a Maria pensando, né? Se eu não tivesse falado para o meu filho Jesus ter ido por ali, eles não teriam achado ele, os soldados não iam achar. Mas Pedro acabou entregando ele por 3 moedas. Mas e se fulano tivesse avisado, se João tivesse vindo avisado? Não, ele iria morrer porque já estava escrito. Então, a nossa morte, ela vai acontecer. A gente precisa aprender a lidar com esse luto. Vamos lá, vou responder a Maiana. Aconteceu isso com uma tia minha. Uma prima ficou sem sentido e se culpando também. Exato. Isso é esse vazio que a morte deixa, é essa sensação de não explicação para a finitude da vida. E mesmo sendo uma questão muito delicada, nós precisamos lidar com isso, né? Tenho dificuldade de lidar com os meus sentimentos. A gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. E, inclusive, entender qual é a diferença entre emoções e sentimentos, né? As emoções eu não posso evitar, mas os sentimentos sim. As emoções, elas são básicas, elas são... Você não pode andar sem perna, as pernas existem, as emoções existem, nós não vamos viver sem elas. Mas os sentimentos é a forma como eu sinto o que eu sinto. Aí sim a gente precisa mapear para ter o controle disso. Eu nunca perdi alguém próximo, não sei como seria. Isso me deixa um pouco preocupada. A todo mundo, né? Vivi um luto e às vezes é difícil aceitar que ela morreu de infarto. Me sinto culpada por não perceber que ela estava morrendo. Hoje me afastei de amigos e família por conflitos. Eu não me sinto a mesma pessoa. Então, o que acontece nesse caso aqui, Josi, é exatamente isso aí que a gente falou de sentimentos e emoções. Você não sabe lidar com o que você sente e você acaba se afastando das pessoas porque você sente que você não é uma pessoa tão boa,
que você não é uma pessoa alegre, que você não é uma pessoa que traz coisas boas. Você, quando está junto com outras pessoas, você se sente perdida, não tem... Todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, eu não estou alegre, eu não quero ficar aqui, né? A gente acaba se afastando. Isso porque nós não nascemos, gente, né? Nasceu, tá lá no berçário, ó, esse aqui é um tratado, tá, da vida do fulaninho, da fulaninha. A senhora leva aqui, ó, esse tratado, leva para casa, que aqui tá um manual, tudo que a senhora pensar vai estar aí pro seu filho. Não é assim, não é mesmo? Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos são de fundamental importância para a saúde. Hoje a gente fala de saúde física, de dieta, de exercício, você tem que se exercitar, você tem que fazer dieta, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. E como é que a gente lida com as nossas emoções? E como é que a gente lida com os nossos sentimentos? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente enfrenta a morte? Como é que a gente enfrenta os problemas que vêm ainda na vida? Estamos vivos e uma série de problemas acontecendo. Como é que a gente lida com isso? Né? A gente precisa ter o mínimo de conhecimento e de domínio sobre as nossas emoções, tá? Sayonara, me ajuda a me livrar da síndrome do pânico. O que eu faço? Eu posso até te ajudar, mas não agora nesse momento, porque o assunto aqui é sobre luto, né? A existência da vida e a finitude. Então, não é esse assunto. Para entrar nesse assunto aqui, a gente sai completamente do que a gente está falando, tá? Mas você me manda ali, quando eu colocar a caixinha de perguntas no Instagram, me manda esse tema, que aí eu te ajudo lá, tá bom? No meu caso, tias e avós estão tudo em outro estado. Aonde moro só tenho os meus pais e agora a minha própria família. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Meu sobrinho tem paralisia cerebral e precisa de uma cirurgia que custa muito caro. Por Deus, nos ajude a divulgar a campanha dele. Infelizmente, não é o assunto nesse momento, né? Então, eu parei para ler, que eu não sei o que está escrito no comentário, mas é um momento que eu, né, sai completamente aqui da nossa live. Então, a colaboração de vocês, né, a educação também, em respeitar, né, a gente como profissional que está aqui dando uma aula, falando de um tema, e entrar com um assunto que não tem nada a ver, acaba levando a nossa aula, a nossa live aqui para um outro lugar. E a gente está lidando com um assunto importante também, né? Um assunto muito importante, que é o assunto do luto. É um assunto de pessoas que estão vivendo uma dor, da perda de alguém querido, de um ente querido, e a gente precisa respeitar. Como fazer essa elaboração? Então, esse processo, como eu disse ali, ele tem um primeiro momento, ele tem um segundo momento, ele tem um terceiro momento, mas ele começa em primeiro lugar, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui e trazer para vocês o que eu falei aqui. É a aceitação, né? O primeiro momento é o momento da aceitação. E se eu não aceito, né, a pessoa, né, quantas vezes a gente às vezes está num velório ou vivendo esse momento, não, eu não aceito, não aceito, não é possível, não é possível. Dali vai, se continuar nessa negação, vai entrar em dor. E aqui, né, falando de como fazer essa elaboração, em primeiro lugar, a aceitação, tá? Nesse primeiro momento, eu não tenho que substituir isso por nada, eu tenho que aceitar e entender, tá? Eu tenho que aceitar e entender por que aconteceu, e aí eu vou trabalhar com isso para eu conseguir seguir a minha vida, né? No segundo momento, a gente precisa respeitar o luto, a gente precisa respeitar a dor, a gente precisa entender
que isso vai acontecer, né? Aconteceu? Não, pensei que tivesse dado um probleminha aqui no YouTube, mas está tudo bem. Então a gente precisa entender, a gente precisa aceitar, e é um processo diário. Diário a gente vai elaborando, né? Eu não quero me desfazer de nada que foi do fulano, do ciclano, do beltrano, etc e tal. E isso não vai ajudar em nada, né? É preciso ir se desfazendo aos poucos, né? Por exemplo, trazer um exemplo aqui que não é da perda física, mas é, por exemplo, a minha transição de país, né? Vai fazer 8 anos que eu moro na Austrália. Dessa última vez que eu fui no Brasil agora, vocês podem ver que tá, né, tem uns livros aqui na minha pequena biblioteca, que cada vez que eu venho eu trago um pouquinho. São coisas diferentes, é claro, mas você vai, a cada vez que eu vou esvaziando aquela casa no Brasil, trazendo as minhas coisas, é como se eu estivesse dando mais um adeus, mais um adeus. Então, esse processo da elaboração do luto também diz respeito a isso, né? A pessoa morreu, aí tem lá um guarda-roupa cheio de roupa daquela pessoa. Você precisa começar a abrir aquele guarda-roupa, se desfazer daquelas coisas. É claro, não é no dia seguinte. É um processo, né? É uma elaboração. Mas essa aceitação é o dia a dia que vai fazendo a gente internalizar e aceitar essa perda, tá? Sim, tem pessoas que sofrem o luto de pessoas vivas. É o divórcio, por exemplo, né? É o afastamento de uma amizade. Você tinha uma amizade de anos e de repente você nunca mais viu aquela pessoa sumiu. Você é como se você estivesse enterrando aquela pessoa viva. E aqui, gente, a gente tem que ter muito cuidado com um sentimento que se chama ressentimento. Por quê? Quando você está enterrando uma pessoa viva, né? Tipo assim, pra mim, fulano morreu. Não morreu, porque você sabe que não morreu, mas você não sabe lidar com aquilo e aí você tem um ressentimento. Uma outra questão também que eu não falei, né? Às vezes seu pai bateu demais em você, foi um pai ausente, foi um pai covarde, um péssimo pai a vida inteira. Péssimo, péssimo. Quando ele morre, você se sente culpada se você falar mal desse homem. Você não fala mal. Você mas ele foi uma boa pessoa. Uma vez uma pessoa trouxe isso na aula pra gente, né, lá no mapeamento das emoções, e falou, mas eu sei que ele era uma boa pessoa. Eu levantei a mão e falei, opa, não faça isso com você. Assuma que ele não foi uma boa pessoa. Isso vai te fazer mais bem do que você querer dizer que ele foi uma boa pessoa. Então, o ressentimento também não elaborado, ele é maléfico. Ele destrói a tua vida. Mas às vezes, né, na maioria das vezes, 99% dos casos que a pessoa tem um ressentimento, ela nem sabe que tem. E ela só vai encontrar, né, na hora que ela fizer lá uma tomografia computadorizada, na hora que ela fizer uma ressonância magnética, na hora que ela faz uma ultrassonografia, na hora que ela faz um exame de sangue, emocionalmente falando, esse é o processo do mapeamento das emoções. É só nessa hora que você descobre sentimentos e ressentimentos, inveja, raiva, ciúme, que você nem sabia que tinha, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui de vocês. A Maria. Passei pelo divórcio após 15 anos de casamento. De fato, é uma espécie de luto. Exatamente, Maria. E é uma espécie de luto que eu já até comentei com algumas pessoas que passaram por isso. Luísa, depois você me fala se
respondi você na questão da elaboração. O luto do divórcio é um luto muito complicado, porque é um luto de uma pessoa viva, né? E às vezes no casamento a pessoa fala assim, ficou viúva. Olha que a dor da viuvez é uma dor muito intensa, mas a dor do divórcio é uma dor muito ardida, porque é um arrancar, é um cortar, é um separar que não é natural da vida, né? Porque ninguém se casa com a caneta na mão para assinar o divórcio. Você tem ali sonhos, então é a destruição de sonhos, é a destruição de uma idealização de vida, de família, de construção social, que envolve uma série de coisas. Então a gente não é preparado para isso, a gente não está preparado para isso, e com isso a gente sofre, e sofre muito, né? No entanto, é possível aliviar esse sofrimento entendendo os porquês de tudo isso, entendendo como que isso aconteceu, por que isso aconteceu, tá bom? Vamos lá. Respondi vocês. Me falem aí, me falem o que vocês acharam desse vídeo, me falem o que vocês acharam desse tema, luto, a existência da vida e a sua finitude, que é um tema extremamente importante. E aí a gente prepara mais assuntos sobre temas importantes. No próximo domingo eu quero falar com vocês sobre o narcisismo, né? Pessoas narcisistas, sobre essa questão do narcisismo, que é uma questão muito estudada aí também na psicanálise e que nos ajuda demais a entender esse traço, né, essa questão da personalidade das pessoas que são narcisistas e como a gente se proteger desses relacionamentos, tá? É baseado em qual teoria o mapeamento das emoções? Ou é um projeto criado por você? É um projeto criado por mim, baseado em 15 anos de experiência, né? Aonde eu trabalhei na clínica por muitos anos e atendi, nem sei se eu falar aqui um número de pessoas, provavelmente eu vou errar, falar 1.000, 2.000 pessoas, eu vou errar. E desenvolvi o mapeamento das emoções. Ele é baseado, sim, na teoria, na psicanálise, na teoria sistêmica, na TCC, teoria cognitivo-comportamental. A gente tem médicos dando aula no mapeamento das emoções, a gente tem professor universitário de pós-graduação dando aula também no mapeamento das emoções, trazendo aí questões, né, teóricas. E tudo, desde a primeira fala até a última fala, não existe nada que não seja com elaboração científica, com artigos e comprovações, tá? Então, o mapeamento das emoções é sim um projeto criado por mim, de minha autoria. Hoje já é uma marca, é patenteado, claro, assim como um livro, quando você escreve o livro, quem é o autor disso aqui, né? Então, é um projeto que eu construí que ajuda as pessoas a se autoanalisarem e que tem ajudado muitos profissionais também a usar esse método para alavancar os seus resultados na clínica, tá? Como posso ser útil e ajudar alguém que está passando por um momento de depressão? Bom, a gente pode ser útil às vezes e ajudar alguém que está passando por um momento difícil simplesmente quando a gente fala para essa pessoa, olha, eu quero que você saiba que eu estou aqui. Só isso. Leva uma rosa, leva um bombom e fala para ela, eu quero que você saiba que eu estou aqui. Porque na multidão de palavras, às vezes, a essência daquilo que você quer fazer acaba se perdendo por você não ter conhecimento. Entende? Então você tem a boa intenção, você tem o desejo de fazer alguma coisa boa, de realmente ajudar essa pessoa, mas você não sabe tecnicamente, então você
Sabe quando tem um acidente de carro, que a pessoa tá ali no chão, ninguém bota a mão, não bota a mão, não bota a mão. Deixa que a ambulância, deixa que o médico vai chegar e coloca. Por quê? Porque na boa intenção você pode até prejudicar aquela pessoa que está ali no chão caída. E na depressão também não é diferente. Às vezes a gente quer ajudar porque a gente ama aquela pessoa e a gente vê que aquela pessoa não está bem. Mas então você pode comprar um livro, levar uma flor, comprar um bombom e falar: eu só quero te dizer que eu estou aqui para você a qualquer momento, né? Eu estou vivendo um momento assim muito difícil, particularmente falando. Não quero me emocionar, mas já me emocionei, né? Eu estou vivendo um momento muito difícil de uma amiga que é como uma irmã para mim. São 40 anos de convivência, né? É uma vida, uma história muito grande que a gente tem juntas e ela está vivendo um momento muito difícil da vida, né? Onde o câncer avançou violentamente e ela me escreveu essa semana, me mandou mensagem de voz falando: Nara, o câncer espalhou e eu estou com metástase no corpo todo, né? Na coluna, nos ossos, em todos os órgãos, e tá muito difícil. Então, nesse momento, o que eu disse para ela? Mesmo tendo todo o meu conhecimento, mesmo sabendo lidar com isso, é claro que eu consegui conter ali as lágrimas essa emoção que agora veio à tona aqui, mas eu disse exatamente isso para ela. Eu quero que você saiba que eu estou aqui a qualquer momento. Fale comigo. Lá eu ia te mandar uma mensagem, mas eu vi que era 5 horas da manhã. Falei: mande uma mensagem, meu telefone está ligado. Mande mensagem 5 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã. Liga para mim de vídeo, fala comigo a hora que você quiser. Eu estou aqui para você qualquer momento. Eu já cancelei a aula semana passada. A gente teria a estreia do mapeamento do Masterclass Elite e foi cancelado porque a gente... Ela: então amanhã eu te ligo. Então eu cancelei a aula. Eu ia fazer uma Power Class, que vai ser essa semana, seria semana passada. Então amanhã eu falo com você de vídeo. Então eu cancelei a aula. Porque nesse momento ela é prioridade. E se amanhã, vai ser amanhã a live, mandei 20 mil e-mails e... Não importa, eu vou parar e vou cancelar tudo, porque nesse momento essa minha irmã, amiga, né, de uma vida é a minha prioridade. Então, às vezes, fazer a pessoa sentir que você realmente está ali é o melhor que você pode fazer. É o melhor que você pode dar, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui outra perguntinha de vocês. Tem como ser 99% saudável mentalmente? Olha, eu não sei se a gente pode mensurar essa porcentagem de ser 99% saudável, 100% saudável, 50% saudável. Por quê? Porque é diante das dificuldades e é diante dos desafios que a gente vai testar se aquilo ali é eficaz ou não. Entendeu? Então, por exemplo, um carro, uma Ferrari foi construída para uma corrida de, sei lá, uma corrida X, né? Não entendo de carro, eu trago exemplos claros para poder ficar claro para vocês. Isso é fundamental. Isso aqui é uma das bases do mapeamento das emoções. Trazer luz, trazer clareza para as coisas. Porque sem clareza não tem como, né? Então vamos clarificar aqui o exemplo. Então a Ferrari foi criada, foi construída, sei lá, $1 bilhão para fazer aquele carro para aquela determinada situação. E agora? Agora vamos botar o carro para testar. Nessa hora que vai testar o carro é que a gente vai saber se ele é realmente, se ele foi criado para aquilo ali e se ele está cumprindo aquilo com eficácia ou não, entendeu? Então, é possível a gente ser 99% saudável? Não sei, é nessa hora que a gente vai testar as nossas emoções que a gente vai saber. Sem esse teste, a gente não tem como saber. Então, por que a gente precisa trabalhar esse controle emocional
né, de uma forma bem eficaz. Porque a gente tem que estar preparada, sempre preparada. Aquela pessoa que está preparada, ela não é pega de surpresa, né? Então, quando a gente cuida da nossa saúde emocional, de modo geral, a gente está mais preparado, mas eu não sei avaliar, nunca li nada que me trouxesse essa porcentagem de saúde mental, vamos assim dizer, né? Como tem um ditado que diz, de louco, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, uma coisa assim, né? Todo mundo. Mas eu não sei. A live vai ficar gravada assim no YouTube, tá bom? Muito bom te escutar. Abre nossa mente, que bom. Eu gostei muito do tema sobre a morte. Vivi um luto por meu irmão, que sempre foi muito bom. O assunto de hoje, ótimo. Vamos lá. Excelente explicação. Sai, minha filha Maria está mandando um oi. Oi Maria. Um beijo para Maria. Quero maiores informações acerca de como fazer o curso. No link da bio tem várias explicações lá. Depois você também pode mandar um inbox pra gente, tá? Como a gente sabe o que está mentalmente saudável? Foi a mesma pessoa, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Obrigado a vocês. Cheguei agora. Qual o tema da live? É sobre o luto, a morte, a finitude, o enfrentamento dessa situação delicada. Você é uma pessoa linda, admirável, e mesmo sem saber, você me ajudou muito. Que bom! Em um momento muito difícil que passei, eu segurei na sua mão e fui. Que maravilha! Fico muito feliz de saber isso. Isso é um outro tema, inclusive, que é o nosso propósito de vida. Um dia a gente tem esse tema lá no nosso pacote de lives. Inclusive, quem mandou mensagem para mim, né, pedindo, Sai, queria muito o seu pacote de lives de Caraquanara. Estamos pensando aí e talvez a gente vá abrir para vocês poderem adquirir, tá? O pacote de lives de Caraquanara, que são algumas lives ficam salvas, mas nem todas ficam salvas, e a gente tem um pacote de lives com assuntos assim, que é um verdadeiro curso. Quem deseja vir para o mapeamento das emoções, o pacote de lives é uma excelente entrada, né? A gente faz ali um preço bem simbólico e vale muito a pena. E a gente tem esse tema lá, né? Sobre dons e talentos. E esse, eu acredito que é o meu dom, é o meu chamado, né? Eu estou aqui executando ele, usando a minha profissão para trazer sentido para a minha vida e para a vida das outras pessoas. Isso é dom e talento. E para a gente encerrar esse vídeo aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: a vida é um espetáculo imperdível. Ainda sabendo que lidaremos com a morte em algum momento, a morte de alguém que amamos e a nossa própria morte, ela é um espetáculo imperdível. Então você precisa entrar no palco dessa vida para conseguir viver a vida de verdade, sabendo que um dia ela vai acabar, sabendo que um dia alguém que você ama também vai embora, mas a peça continua, o espetáculo continua. Então viva fazendo valer a pena a vida que você está vivendo e fazendo valer a pena o que você faz. Que a sua vida seja uma luz na vida de outras pessoas, que aquilo que você faz todo dia te mova verdadeiramente para você conseguir seguir o seu propósito e trazer essa luz na vida das pessoas. Vou ler um comentário aqui no YouTube que eu não li, da Marli. Quando luto é por causa de um projeto que me foi negado. Isso aconteceu há 3 anos e eu ainda não superei. Não consigo sair desta dor. Já tentei de tudo,
e não para de doer. Bom, aí, Marli, você precisa de ajuda, você precisa de ter autoconhecimento, porque não é por causa desse projeto que você está sofrendo, mas é por causa do que te foi negado. Não apenas no aqui e agora, mas o negado na vida. E você está colocando toda a culpa disso nessa situação. E não é só por isso. Então, quando você mapeia suas emoções, você vai entender da onde está vindo essa sua dor, resolvê-la da melhor maneira possível, porque a gente, né, tem que buscar a resolução dos nossos problemas para poder seguir a vida. Eu vou encerrando esse vídeo aqui no YouTube, porque ele já está com 1h05, né? E aí vocês vão ficar cansados de me ouvir, né? E se você gostou desse vídeo, né, eu vou te pedir para compartilhar, para deixar seu like, deixar seu comentário. E domingo que vem a gente está aqui de volta, trazendo outros assuntos importantes para vocês. E eu vou lá me despedir aqui do Instagram. Um beijo para vocês aqui no YouTube. E a gente se fala domingo que vem, quinta-feira, 20h. A gente está aqui analisando um filme ao vivo com vocês também, tá bom? Então, se você não assistiu o filme, corre lá no meu canal do Instagram, vê qual é o filme dessa semana, entra no canal do Telegram para não perder nenhuma informação. Beijo para vocês, uma excelente semana. E vocês aqui no